Oi, oi, gente, tudo bem? Bem-vindos ao Café com Mistério. Eu sou a Alexandra e antes da gente ir pro nosso primeiro caso aqui do canal, vim falar um pouco pra vocês sobre por que eu quis criar esse canal. Eu sou uma pessoa que adora investigação, crimes, coisas paranormais, serial killers, teorias da conspiração. Então, e claro, inspirada em outras pessoas também, então por que não criar um canal pra falar sobre isso, sobre algo que eu gosto tanto de pesquisar e saber mais? Então, aqui no canal você vai encontrar de tudo. Vão encontrar vídeos sobre casos paranormais. Não sei se todo mundo aqui conhece o casal Warren, que lidava com essas coisas bizarras paranormais. Sobre crimes solucionados, não solucionados. Sobre a vida de muitos serial killers. E, claro, sobre as nossas teorias da conspiração. Você vai encontrar de tudo um pouco aqui. O vídeo até então vai ser postado aqui no YouTube às terças-feiras, às 18 horas, no horário do cafezinho, por isso Café com Mistério. E até então esse vai ser o nosso cenário, tá? O meu quarto é pequeno, no resto da minha casa também não tem um lugar legal pra fazer um cenário. Aqui foi o melhor cantinho que eu consegui achar, porque tem os meus livros, tem uns quadrinhos também. Então até então vai ser o nosso cantinho aqui, o nosso cenário. Gente, antes da gente ir pro nosso primeiro vídeo, eu acho que consegui resumir aqui do porquê que eu criei esse canal. Acho que eu gosto tanto de pesquisar e falar sobre por que não vim aqui falar no YouTube. Eu só peço muito que vocês se inscrevam no canal, também deixem aquele like que já ajuda muito e ativem os sininhos também para conseguirem receber as notificações dos próximos vídeos, tá? Vou deixar também aqui a minha rede social, o Instagram, para sempre que vocês quiserem me deixar indicações, deixarem por lá, tá? E vamos para o nosso primeiro vídeo. Então, gente, o primeiro caso de hoje é sobre a história do menino Timothy James Pitzen. Ele nasceu no dia 18 de outubro de 2004, em Aurora, no estado de Illinois, Estados Unidos. Ele é filho de James Pitzen e Amy Free Pitzen. Então, indo direto para o caso, no dia 11 de maio de 2011, o Timothy acorda feliz, de bom humor. A sua família diz que ele é ou era um menino muito sorridente, muito alegre. E naquele dia, o seu pai, o James, ele leva o menino para o jardim de infância. O garotinho tinha 6 anos de idade, adorava ir às aulas. E o Timothy desce do carro, né, vai para a escola, o seu pai espera ele entrar com segurança no jardim de infância, então ele vai embora. Porém, menos de 1 hora depois, a sua mãe Amy passa para buscar ele. Ela diz para os funcionários que aconteceu uma emergência familiar e que precisa tirar ele dali. Ela pega ele e eles saem às 8h30 da manhã. Uma câmera de vigilância da escola captura o momento que eles estão atravessando o saguão e saindo. Depois de sair da escola, a Amy dirige para La Grange, Illinois, não sei se é assim que se pronuncia. Ela deixa o carro dela em uma oficina mecânica e pede para que um dos funcionários leve ela e seu filho para um zoológico que fica em Brooksfield, próximo dali. E depois de horas, por volta das 15 horas da tarde, eles voltam para buscar o carro. Naquela tarde, o James foi buscar o filho dele, o Timothy, na escola, porque ele não sabia o que estava acontecendo, ele não sabia que a Amy já tinha buscado ele. Então, quando ele chega lá no jardim de infância, os funcionários falam, ele descobre que Amy tinha buscado ele. Ele fica sem entender, mas então ele liga para a esposa, mas ele não consegue falar com ela, só dava correio de voz. Então ele ficou meio confuso, voltou para casa e esperou que a qualquer momento seu filho e a sua esposa iam retornar para casa, até para ele perguntar o que houve e ele entendeu o que aconteceu. Porém, a Amy não tinha intenção nenhuma de retornar para casa. Ela e seu filho passaram por muitos lugares, incluindo Kaylee Cove Indoor Water Park and Resort, que era um resort junto com um parque aquático em Gurnee, Illinois. E ficaram por lá e no dia seguinte foram para Wisconsin Dells, Wisconsin, ou seja, eles saíram do estado de Illinois e foram para outro estado, Wisconsin. Eles ficaram em outro resort chamado Kalahari Resort, onde passaram a noite. E na manhã seguinte, a Amy finalmente ligou para sua mãe para explicar que ela e seu filho estavam bem. Mesmo assim, continuou recusando todas as chamadas do James, né, do seu marido e pai do Timothy, mas também deixou que o seu cunhado falasse com o Timothy para que ele também pudesse ver que estava tudo bem com a criança e com ela. Na noite de sexta-feira, 2 dias depois de quando tudo aconteceu, de quando ela buscou o Timothy na escola sem motivo aparente, ela se hospeda em um hotel em Rockford, Illinois, ou seja, ela retorna para Illinois depois de ter ficado em um resort lá em Wisconsin
porém o Timothy não estava com ela. Já no sábado, no dia seguinte, a equipe do hotel já se depara com algo terrível no quarto de Amy. Ela havia tirado sua própria vida, se suicidado, e não tinha nenhum sinal do Timothy ou de seus pertences no quarto. Também faltava o celular de Amy e as roupas que ela usava quando buscou o Timothy aquele dia na escola. Eles ainda viram que Amy deixou um bilhete de suicídio, mas um bilhete que trouxe ainda mais dúvidas. Ela escreveu no bilhete que o Timothy estava, abre aspas, com pessoas que o amam e cuidarão dele, e você nunca o encontrará, fecha aspas. O que é muito bizarro, gente, parar pra pensar nesse bilhete, de que pessoas que o amam e que o vão proteger estão com ele, mas quem? Que aparentemente a família não conhece, que só a Amy conhecia. E você nunca o encontrará. Quem? O James nunca vai encontrar ele, como se fosse um vilão? Então é bizarro parar pra pensar nesse bilhete, é bizarro. Agora falando resumidamente sobre a Amy, ela estava tratando uma depressão, ela já havia tentado suicídio, mas nunca havia se machucado, e ela também chegou a ser internada no hospital psiquiátrico por uma semana. O Timothy foi o primeiro e único filho da Amy, e James a descrevia como uma mãe maravilhosa, devota ao filho. O casal recentemente andava discutindo, Amy até havia mencionado separação, e James conta que ela só não se divorciou com medo de perder a custódia do filho em razão de seus problemas mentais. E quando James, o pai do Timothy, esposo, marido da Amy, descobriu tudo, que a sua esposa havia se suicidado e tirado a sua própria vida, que seu filho estava desaparecido, né, que tinha aquele bilhete envolvido, ele ficou em choque, ele não entendeu o que aconteceu. Ele tinha relatado o desaparecimento dos dois na quinta-feira, então 2 dias antes de terem encontrado ali o corpo da Amy, de terem visto que o Timothy desapareceu, ele só queria entender, estava lutando para entender por que ela tinha feito tudo isso. A polícia acreditava na hipótese inicialmente que a Amy tinha matado seu filho antes de tirar a própria vida, mas James logo recusou essa hipótese, disse que ela não seria capaz disso, e ele, assim como a família, realmente acreditava no bilhete dela, que o Timothy estava protegido, estava seguro com alguém. Mas quem? A polícia começou a ficar otimista quando viram as compras no cartão de crédito da Amy, roupas e brinquedos infantis que ela havia comprado em uma loja em Racine, Wisconsin, itens que não foram encontrados no quarto, incluindo a mochila do Homem-Aranha que ele possuía, inclusive estava usando ela no dia em que ela o pegou na escola, e também o assento do carro. Ele era uma criança, então usava aquelas cadeirinhas de carro, e esses itens eles não foram encontrados no quarto de hotel junto com ela. Então talvez esses itens estavam com quem estava com Timothy. O James e a família do Timothy tinham muita esperança de que ele retornasse. James, inclusive, chegou a fazer um apelo público, já que o caso já estava na mídia, um apelo de que quem tivesse com o Timothy levasse ele para a delegacia para que ele pudesse rever a sua família. Eles tinham muita esperança de poder vê-lo novamente, e toda ligação que o James recebia para ele era a notícia de que o Timothy tinha retornado e que ele ia ver ele de novo. Então começaram uma busca massiva para tentar achar um menino, com investigadores de 3 estados, Illinois, Wisconsin e Iowa. As últimas ligações que Amy havia feito foram na cidade de Sterling, no estado de Illinois, então foi por ali que eles começaram as buscas. E os investigadores começaram a espalhar fotos do garoto desaparecido por toda a região e também queriam ter certeza que os moradores daquela região tinham a plena ciência de que havia um garoto desaparecido. Os dias de busca acabaram se tornando semanas. A polícia seguiu pistas de lugares distantes como Maine, que era um outro estado, mas nada. Começaram a pensar que o Timothy estava morto. Com os registros do celular da Amy, tentaram reconstruir seus passos para lhes dar ideia de que lugar ela havia ido, de que lugar ela teria levado Timothy, mas nada. Horas depois de ela usar o seu telefone em Sterling, que foi aquele local inicial que eu falei para vocês, que tinha sido feito as últimas ligações dela, que foi ali que começaram as buscas pelo menino, após ela usar seu telefone em Sterling, ela parou em uma loja de alimentos em Winnebago, que fica a cerca de 80 quilômetros da cidade de Sterling, e o menino já não estava com ela. Sem saber onde Amy parou nesse meio tempo, de Sterling para Winnebago, os investigadores tinham uma imensa área de busca para tentar encontrar ele. As chances do Timothy estar vivo diminuíram ainda mais quando encontraram parte significativa de sangue no banco de trás do carro da Amy que pertenceu ao Timothy após testes forenses. O James, a família, se recusou a acreditar no pior. Eles falaram que o Timothy sofria de uma hemorragia nasal, que é quando sai sangue do nariz. Eles recusaram acreditar no pior. E James assentiu que aquilo com certeza era uma hemorragia que o Timothy havia sofrido meses atrás,
já que os investigadores não conseguiram definir de quando era aquele sangue, há quanto tempo ele estava ali no carro. Quando eles encontraram o carro da Amy, ele estava muito sujo, contendo amostras de solo, de vegetação. Caso eles soubessem de onde eram essas amostras que eles encontraram, eles teriam um lugar melhor para procurar, então a área de busca deles já iria diminuir e teriam um auxílio bem maior, mas eles não sabiam, eles não tinham nada. O que os detetives então determinaram é que a Amy dirigiu por uma estrada de cascalho, depois ela encurralou o carro em um campo aberto que continha plantas, para vocês verem como o carro foi encontrado, em que situação ele foi encontrado. E os detetives acreditaram na época que esse local é provavelmente no noroeste de Illinois. Não foi encontrada nenhuma conexão da Amy com alguém de Sterling. Na verdade, seus amigos e familiares não entendiam o porquê dela ter ido para lá. Para tentar achar pistas também, os investigadores checaram sua conta de e-mail, suas demonstrações financeiras, seus registros de celulares, mas não acharam nada. A única coisa que os investigadores conseguiram encontrar foi que a Amy tinha uma conta secreta de e-mail, mas com o auxílio de alguns técnicos de informática, eles não conseguiram encontrar nada incriminador nessa conta secreta. A Amy também possuía uma conta iPass, que são aquelas contas usadas para que os pedágios sejam pagos automaticamente. Ela usava isso nas rodovias de Illinois. E os policiais também descobriram que ela já havia feito 2 viagens anteriores entre as cidades de Dixon e Sterling, 2 meses antes do desaparecimento do seu filho Timothy. Ela fez esse trajeto nos dias 18 de fevereiro e 20 de março e passava de 4 a 5 horas na área antes de retornar para casa. E claro, nenhum familiar tinha conhecimento disso, isso só fazia parecer que o que quer que ela tenha feito com Timothy não foi por impulso e sim planejado. Então surgiram muitas suposições. Ela estava procurando alguém naquela área para que ficasse com o filho dela ou estava procurando algum lugar para enterrar o corpo dele, depois de fazer o que ela estava planejando. Mas não acaba por aqui. Lembram que um dos itens não encontrados no quarto do hotel foi o celular da Amy? Então, em outubro de 2013, depois de 2 anos, uma mulher entregou o celular de Amy à polícia. A mulher tinha o achado 2 anos antes, jogado na beira de uma estrada em Mount Carroll, também em Illinois, mas ela não tinha ligado o celular ao caso. Ela havia dado o celular para o seu irmão, que na época precisava, e após colocá-lo na tomada carregar, o celular ligou, né? E o seu irmão viu tudo que tinha nele e o ligou ao caso, vendo contatos, fotos de Amy. Mas o telefone também não revelou nenhuma pista. Já em 2019, o caso foi em 2011, a gente já está em 2019, o caso ele teve uma grande reviravolta quando um homem, lá em Newport, Kentucky, ou seja, em outro estado, afirmou ser o Timothy Pitsen, o garoto desaparecido, e afirmou ter 14 anos, que seria a idade que o menino teria em 2019. Ele disse ter sido feito de prisioneiro por 2 homens em Red Roof, em Ohio, e disse ter finalmente conseguido fugir deles. Ele descreveu os 2 homens, o carro que eles usavam e também onde eles estavam. O mais estranho é que esse homem, né, que aparentemente falava ser o Timothy, ele se recusava que os policiais tirassem suas impressões digitais, mas aceitou que fizessem um teste de DNA para ver se realmente era o Timothy. E imaginem como isso repercutiu, né? Depois de tantos anos, supostamente o Timothy ter voltado, todos os jornais, né? Enfim, foi pra mídia, publicaram tudo sobre isso, de que supostamente o menino, né, de 6 anos havia retornado, mas não, ele não tinha retornado. O homem, na verdade, era Brian Rooney, de 23 anos. Ele era um criminoso e havia sido condenado em Medina, no estado de Ohio. Ele disse para os policiais que queria ser Timothy após uma entrevista do pai do Timothy, James, e falou que queria muito um pai como ele, por isso ele quis passar pelo Timothy. Vocês imaginam, né? A família Pitsen ficou desolada, achando que tinham encontrado o Timothy, mas não. O Brian ele foi acusado de roubo de identidade e de fazer falsa declaração às autoridades. Ironicamente, a fraude foi mais coberta em jornais do que o próprio desaparecimento do Timothy, e logo o caso parou e estagnou novamente, porque isso não ajudou o caso em absolutamente nada. O James, ele ainda tem muita esperança que seu filho volte, que ele consiga encontrar ele. A polícia também ainda tem muita esperança de encerrar logo o caso. Periodicamente, o Centro Nacional de Crianças Desaparecidas Exploradas faz progressões de idade de Timothy, de como ele estaria hoje, para que talvez alguém possa reconhecer ele e chamar as autoridades. Essa é uma progressão recente de como Timothy estaria hoje com 15 anos. Então, gente, sobre o caso não tem muitas teorias. Como eu falei, o James ainda acha, a sua família ainda acha que o Timothy tá vivo e que ele tá por aí.
A polícia acredita que se o Timothy realmente estivesse morto, se a Amy tivesse matado ele, eles teriam encontrado o Timothy junto à cena do crime, então ele estaria morto junto com a Amy. Tem uma teoria também de que a Amy teria deixado o Timothy com uma família Amish, não sei se é assim que se pronuncia, que é uma comunidade que condena a tecnologia, vive longe da mídia, então de redes sociais, tudo voltado à tecnologia. Então eles não saberiam da história do Timothy, que ele está desaparecido, e que também seria uma forma mais fácil da Amy poder dizer para eles, inventar alguma historinha do porquê que queria que o Timothy ficasse com ele. Então não tem muitas teorias, né? Então vai da gente acreditar se realmente ela matou ele e escondeu em algum lugar ou realmente deixou com alguma comunidade ou deixou com alguém que ela havia conhecido recentemente, ou alguém que muitas vezes ela conhecia há muito tempo, mas que nenhum amigo familiar sabia. Então, se vocês têm alguma teoria, eu vou ficar muito feliz se vocês deixarem nos comentários. Em entrevistas eu achei algumas do James no YouTube e da polícia também falando sobre o caso, porém todas em inglês, não achei nenhuma legendada. Então, para quem fala inglês, para quem entende um pouco, vale a pena ver. Não vou deixar o link aqui porque eu não encontrei, como eu falei, nenhuma legendada, mas também se vocês encontraram alguma entrevista legal da polícia do James legendada ou também algo interessante, podem deixar aqui nos comentários. Quero muito saber qual a teoria de vocês para esse caso também. E como eu falei, a minha rede social sempre vou estar aceitando indicações. Se inscrevam no canal, ativem a notificação, tá? Para receberem um vídeo da terça-feira que vem, das 18 horas. E é isso, gente. Não esqueçam de deixar aquele like, me ajuda muito. E até o próximo vídeo.